Olá pessoal, bom dia. Passando aqui para compartilhar uma experiência que nós tivemos. Na verdade, eu acredito que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até as coisas ruins, difíceis das nossas vidas, é Deus nos tratando, nos moldando, nos abençoando, nos aperfeiçoando. Na segunda-feira, eu estive ali na Igreja Batista, palestrando para os pais, e aí comentei com os papais que estavam naquele lugar o quanto é importante nós orarmos pelos nossos filhos. Não precisamos de uma ocasião especial para orar por eles. A gente precisa orar para que Deus leve eles para a escola em paz, traga, para que nenhum acidente aconteça e tal. E aí, na reunião, eu comentei que meu filho Gui, muitas vezes chega em casa e fala assim: minha mãe, caí de bicicleta, me ralei. Ei, minha mãe, tu precisa ver, quase. E aí eu falo com ele sempre: Gui, não aconteceu nada de pior, porque eu sempre tenho orado por você, mamãe sempre tem orado e Deus está sempre cuidando de você. É por isso que não acontece nada de pior com você. E essas foram as minhas palavras na palestra, segunda-feira. Ontem, fui fazer uma caminhada e assim que retornei, umas 10 horas da manhã, os coleguinhas dele vieram aqui em casa: tia, Gui caiu de bicicleta, não tá aguentando vir pra casa, ficou na rua ali, perto da escola, vai lá, ele tá te chamando, tá chorando, a mão inchou. E eu saí meio que desesperada, com receio do pior. Os meninos estavam muito aflitos. Tia, a boca dele chega a estar branca, ele perdeu o sangue, não sei o quê. E foi meio confuso o recado e eu fui correndo e tal. Quando eu cheguei lá, uma mãe que estava na palestra que eu falei sobre orar pelos filhos, foi quem acolheu o Gui, sem saber que era meu filho. Ela foi na rua, pegou o Gui, colocou dentro da casa dela, cuidou, deu água. E aí quando eu cheguei, ela falou: meu Deus, não acredito, tia Cris. E aí depois que passou o susto, a gente comentou, né? Ontem eu estava falando sobre isso, sobre a importância de orar, sobre a situação de Gui de bicicleta, e olha hoje o que aconteceu. E Gui estava com o braço, aqui, a fratura foi aqui, não é fratura, né? A gente fala fissura. Muito inchado, muito meio que azul, duro, inchou rápido e endureceu rápido. E isso nos levou a crer que tinha fraturado. Liguei pro pai, aquela agonia, aquele desespero, hospital. Nós nunca passamos por hospital, meus filhos nunca tivemos a experiência hospital, graças a Deus. E aí eu fui ao hospital, a enfermeira que atendeu já olhou e disse: acho que é caso de cirurgia. A doutora que atendeu também já nos antecipou: acho que vai ser cirurgia. A gente precisou sair para fazer o raio-x, enfim, mas o cara do raio-x nos mostrou o resultado e falou: olha, normalmente nesses casos não é cirurgia, é apenas uma imobilização, o osso fissurou, teve uma pequena rachadura, mas não deslocou do lugar, essas coisas todas. Mas vá no ortopedista, porque é ele que carimba, né? Que bate o martelo e fecha o diagnóstico. Nós não conseguimos ontem levar a Gui ao ortopedista, mas vamos hoje. E por tudo que nós ouvimos, nós já estamos seguros que não vai precisar da cirurgia. Mas eu confesso para vocês que o dia foi terrível, terrível. Um dia de muita agonia, de muita pressão, de precisar até arrumar a mala e dizer:
e saber que se for preciso ficar no hospital com guia internado, para o processo cirúrgico, tem que adiantar a mala, porque eles não deixam voltar para casa para arrumar, fica logo lá com teu filho. E foi um desespero. E assim, eu queria ressaltar para você 2 coisas aqui nesse vídeo. O primeiro é a importância de estarmos sempre orando pelos nossos filhos. Talvez vocês não acreditem, mas antes das crianças chegarem aqui me avisando sobre o acidente de Gui, eu já tinha feito uma oração há uns 5, 10 minutos atrás, e eu tinha acabado de falar com Deus. Senhor, leva os meninos em paz, leva Gui em paz, principalmente Gui por conta da bicicleta, leva Netinho em paz, traz em paz, abençoa meus filhos. Essa é uma oração rotineira. Então eu queria focar para você o quanto é importante você como pai e mãe interceder pelos seus filhos, abençoar, fazer uma cobertura espiritual na vida dos seus filhos. Somos nós que fazemos isso. Não é pastor, não é tia de salinha, somos nós que abençoamos os nossos filhos. E o segundo ponto mais importante, confiar em Deus, acreditar em Deus. Mesmo sem entender, mesmo aflita, mesmo agoniada, às vezes eu não tive palavras ontem para orar da forma certa, porque eu não sabia qual era a forma certa. Porque a forma, às vezes, que a gente quer orar é: Deus, não deixa acontecer, vamos voltar para casa e tal. Mas, às vezes, o plano do Senhor é realmente te manter ali no hospital, para te passar alguma experiência, para que você viva aquilo. Às vezes, pode ser que para Gui passar por uma cirurgia e tal, seja um ponto de reflexão, cuidado de andar com a bicicleta, ó, onde chegou e tal. Então, eu falei com a minha pastora Yara, eu não tô sabendo orar. Por favor, ora por nós, pede a oração à igreja, porque eu tô muito aflita e a gente só chora e a gente fica agoniada e, sabe, mas eu confiei no Senhor, confiei, acreditei, louvo a Deus pela experiência que passei, louvo a Deus porque tudo ocorreu bem, foi apenas uma fissura, mas isso serviu de lição para muitas pessoas, para muita gente, para o próprio Gui, para mim, para meu esposo. Então o que eu queria compartilhar é isso, confiar em Deus, mesmo quando as coisas saem do controle, mesmo quando as coisas fogem, né, do nosso rumo. E dizer que Deus está no controle de nossas vidas e que Deus está cuidando de tudo. Mesmo no desespero, na agonia, nós temos o Espírito Santo que decifra os nossos sentimentos, as nossas agonias e leva para Deus a oração correta. A Bíblia fala sobre isso, que às vezes no momento de agonia, o Espírito Santo ele interpreta os nossos gemidos, as nossas lágrimas, e ele leva para Deus a oração correta. Então é isso, gente. Eu precisava compartilhar com você momentos difíceis que acontecem em nossas vidas e que a gente precisa tirar uma lição e que a gente precisa aprender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou muito feliz. Hoje à tarde vou levar ele no hospital para imobilizar esse bracinho e louvo a Deus, porque até aqui ele tem nos sustentado e nos fortalecido.